Bom, gente, eu vou receber aqui o advogado Cacai, essa figura aí que virou, acho que o advogado mais pop do país. Tudo bom, Cacai? Oi, Sinara, que alegria falar com você, te rever depois de tanto tempo e bom estarmos discutindo aí sobre essas questões nesse momento tão grave do país, né? Uma alegria enorme. Pois é, o Cacai ele está em Nova York resolvendo os problemas, e aí eu dei sorte de pegar ele no momento que ele conseguiu parar aqui para nos receber e comentar num dia quente para o STF, hein, Cacai? Você viu as notícias? Eu vi. Eu acho que essa provocação de instabilidade institucional, Sinara, me preocupa há muitos anos, né? Quer dizer, nem há tanto, não é há muitos anos, há muito tempo, né? Desde que o presidente assumiu, o Bolsonaro, ele é um inimputável, ele é um irresponsável. Ele faz uma provocação permanente. Como ele é muito fraco intelectualmente, ele não tem uma sustentação ideológica, ele não tem uma sustentação intelectual, ele vive de provocações para sustentar o grupo dele, né? Assim, teve momentos no país, e que eu acho que a história vai dizer, eu acompanhei de perto dentro, tanto quanto possível, que ele tentou realmente levar ao extremo para dar um golpe. Aquele movimento do Supremo Tribunal de abrir aquele inquérito da fake news, a história depois vai dar o devido mérito ao ex-presidente do Supremo Toffoli, que teve a coragem de fazer o enfrentamento. As pessoas têm uma visão, às vezes, muito técnica e esquecem o contexto em que nós vivemos e vivíamos. Quer dizer, o presidente da República é um irresponsável. Agora ele está fazendo um jogo diferenciado, trazendo a política que ele sempre criticou. Foi eleito dizendo que era não político, depois de 28 anos do parlamento. Eu escrevi sobre isso num artigo que vai sair amanhã no Poder 360. Mas eu acho que essa provocação faz parte da personalidade dele. Eu espero que, com a chegada do poder real, do que já era evidente, mas agora muito mais forte, do PP, do Ciro, que é um homem experiente, que apoiou o PT, mas não podemos, nós temos que ter uma visão real do Brasil, não uma visão romântica. Eu acho que essas pessoas devem colocar nos seus devidos lugares a desnecessidade e até o risco dessa permanente provocação de um presidente inimputável aos poderes constituídos. Sim, é isso que eu ia te perguntar, Cacai. Você não acha que as reações das instituições ao Bolsonaro têm sido muito fracas, muito tênues? Não deveria existir uma reação mais dura ao bolsonarismo? Eu vou te dar um exemplo, que eu falei há pouco. O presidente da Fundação Palmares, ele faz o que quer, ninguém questiona, ele tira nomes de pessoas da lista de negros. Eu não entendo porque não tem reação das instituições. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque quando você vê um governo... Veja bem, o governo foi legitimamente eleito. Eu sou um homem democrático, eu tenho uma persistência de respeito à Constituição. Acho até que, para ser sincero, essa rotação de governos, de poder, faz bem para o país. Só que, tanto é que no início eu era contrário ao impeachment. Depois, com um excesso absoluto, eu digo, o Bolsonaro é um serial killer de responsabilidade. Aí eu comecei a defender o impeachment. E me impressiona muito que não só as instituições, os poderes constituídos, mas mesmo os partidos políticos. O senhor da Fundação Palmares é uma pessoa... eu tenho escrito contra ele com muita frequência. Assim. Acho que é inacreditável a desestruturação que ele faz de símbolos nacionais. Agora, qual é, no meu ponto de vista, a fundamentação deste governo? Quando o pessoal diz, mas é um governo que não sabe o que está fazendo. Não, ele sabe o que está fazendo. Ele se elegeu em cima de um projeto que era um projeto internacional, basta ler o livro
os engenheiros do caos para dizer que essa fake news não é uma coisa brasileira, é um projeto que foi feito. Uma articulação, né? Articulação. O Trump foi eleito na mesma época, ali, exatamente na mesma linha. E depois eles assumiram com uma proposta que é insidiosa, destruir todos os avanços que foram feitos humanistas. Ele destruiu... Olha, esse grande ministro da Saúde, Mandetta, que se tornou quase um herói nacional, ele votou contra o SUS. Enquanto deputado, antes de bilhões do SUS. Então, a estrutura do governo Bolsonaro é uma estrutura neofascista. Hoje eu digo isso desde o início, agora está comprovado, tem lá fotos, mensagens dele. Eles querem, não é só o poder, não, eles querem desestruturar o que conseguiu ao longo dos anos. Então, desestrutura na cultura, pega um homem como esse, que é uma coisa abjeta. Esse cidadão é abjeto. O que ele faz com a cultura negra no Brasil, ele deveria ter o repúdio. Eu escrevo sobre isso, mas eu sou um advogado. O Brasil deveria estar se levantando contra esse cidadão. Mas aí você pega, Sinara, e pode observar que isso são, na verdade, rigorosamente projetos de todas as áreas. Eles fizeram a cultura, na cultura específica, eu estou dizendo da Fundação Palmares, mas posso dar 30 exemplos. Fizeram em todas as áreas da inteligência brasileira. Quando fizeram aquela proposta de discussão sobre a questão da chupeta sexual, não me lembro nem qual era o nome mesmo, contra o Haddad, já demonstrava o nível que era. Então, o Brasil hoje, ele passou a ser um país que era o sexto economicamente do mundo e respeitado a ser assim, o atraso da história. Eu escrevi um artigo semana passada, eu estou em Nova York, porque eu vim trazer meu filho, sou um privilegiado, evidentemente, da vida, para vacinar aqui, porque fiquei muito preocupado com tudo que aconteceu com a minha família, essa doença maldita, e pela irresponsabilidade desse presidente genocida, e que pode ser responsabilizado por 1/3 das mortes. Claro que foi grave para todo mundo, mas nós poderíamos ser um exemplo no mundo. Por que a Pfizer queria estrutura, Sinara, historicamente falando, de vacinação? O Brasil podia ter vacinado todo mundo até fevereiro. A Pfizer, evidentemente, é lucro, ela está certa, é uma empresa. E ela pegou o país que tinha a menor estrutura. O bom vi isso. Então, a sua pergunta ela vai, se me permite, muito além da questão da cultura. O Brasil está paralisado. Nós temos bolsões que estão resistindo, mas, na verdade, a questão econômica, nós estamos tendo uma crise econômica inacreditável, o desemprego está em quase 15%, 14,7%. E nós temos uma gasolina a um preço enorme, um gás a um preço enorme. Quer dizer, o Brasil, ele... Eu escrevi semana, estava falando com você. Eu cheguei em Nova York há 2 semanas e peguei um táxi e estava com minha mulher e meu filho. Quando a pessoa viu que eu era brasileiro, ele fechou imediatamente aquela porta que liga e perguntou e assustou, abriu todos os vidros com medo. Nós viramos símbolo de vários internacionais. Não, foi um horror. E depois ele parou o táxi, com uma distância ainda razoável do meu hotel, e nós não podíamos descer. Ou seja, essa é a imagem que o Bolsonaro fez do país no exterior. Eu tenho interesse fora do Brasil, viajo muito. Nós éramos recebidos com alegria, com respeito. O Bolsonaro ele destruiu o país, literalmente, e destruiu o país no imaginário das pessoas. Isso é muito grave. Então, quando você tem um cidadão como esse da Fundação Palmares, que vem destruindo a história dos negros do Brasil,
Eu tenho um asco por um cidadão desse. Eu tenho escrito. Mas aí o Ministério Público não faz nada. O Ministério Público não age. O Ministério Público não toma a frente, entendeu? Então, assim, você vê essa história do STF, né? O STF, hoje, eu até queria te mostrar, Cacá, o vídeo que o STF soltou falando sobre a mentira, né? Que a mentira não pode se tornar verdade. Solta aí pra gente, Guilherme. Depois a gente Uma volta. mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. Então foi contra isso que ele se revoltou hoje no cercadinho, né? A verdade é que o STF usou uma frase do Goebbels para dizer que o Bolsonaro ele é responsável por essas fake news, né? Depois o ministro Barroso ele chegou a soltar outra frase falando assim, ó, mentira deliberada tem dono e precisa ser denunciada. Esse estica e puxa entre o STF e o Bolsonaro, Cacai, pode levar o Brasil a uma situação limite ou você acha que o STF tem condições de peitar Bolsonaro? Porque o Bolsonaro disse que não, que ele não vai peitar o STF porque ele está por cima. Olha, Sinara, eu sou advogado há 40 anos e tenho respeito pelo Poder Judiciário e tento ter um respeito institucional a todos os poderes. Só que o Bolsonaro já passou de todos os limites. Se o Supremo Tribunal se der o respeito, de fato, o Bolsonaro tem que ser enfrentado no TSE, no inquérito das fake news. Essa é a realidade. Porque dentro do Supremo, Sinara, é bom que as pessoas entendam isso. O Poder Judiciário é um poder inerte, é só esse focado. Então, como o procurador não processou o presidente, o Supremo Tribunal não pode fazer nada. Mas existe um inquérito de investigação das fake news no Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é majoritariamente composto por ministros do Supremo e por ministros do STJ. E lá que reside, de certa forma, se você me permite, a esperança do enfrentamento do Bolsonaro. Ele já passou de todos os limites. Todos os limites. Não existe nenhuma hipótese de dizer para o Supremo Tribunal soltar uma nota oficial contra um presidente absolutamente grave. Essa é a verdade. Eu advogo no Supremo há 40 anos. Você não era nem nascida. Eu já advogava lá. E eu advogo lá e conheço um pouco a jurisprudência do Supremo. Tenho a obrigação de conhecer como advogado. Então, você veja bem, o Supremo não responde a uma tão dura e tão precisa como essa. Só responde porque é grave. Agora, repito, nós não podemos imaginar e prever nenhuma hipótese. Eu vou me permitir sair do local aqui, porque eu estou em Nova York, aqui eu não tenho o controle das coisas, vai cair minha imagem. Nós não temos nenhuma hipótese de ter, neste momento, o Supremo Tribunal julgando o Bolsonaro. Por uma questão simples, repito. O Procurador-Geral da República não o processou e o Supremo só age sob provocação. Sim, uma grande investigação, séria e responsável, muito bem fundamentada por tudo que eu tenho conversado, junto ao TSE. As pessoas não estão prestando atenção nisso. Porque é levar, sim, a cassação do Bolsonaro. É aquela da chapa, né? Bolsonaro, da chapa toda. O que seria, na verdade... Eu sempre fui contra essa banalização do impeachment. Acho grave. No início, para eu escrever sobre o impeachment, eu sempre me neguei a escrever. A partir do momento que ele virou um serial killer, fazendo o crime de responsabilidade em série, eu passei a escrever sobre o impeachment. Porque eu acho que o impeachment hoje é uma condição excepcional. No Brasil, nós estamos comemorando as mortes terem passado para ser 1.200 por dia.
É uma coisa inacreditável que virou o Brasil. Nós tínhamos 3 mil mortes por dia, as pessoas não faziam nada. Agora tem 1.200, melhorou muito. Meu Deus, onde é que nós chegamos? Então, eu penso que o Supremo Tribunal, e essa é a regra constitucional, e eu sou um escravo da Constituição, não tem muito o que fazer, porque realmente nenhuma denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, que é o dono do político, que é o homem mais importante do país, sobre esse aspecto, maior do que o Supremo Tribunal Federal. Eu estou escrevendo um artigo para um jornal internacional que pediu que eu escrevesse, que eu estou dizendo isso. Falei, olha, nós temos que levar essa questão aos fóruns internacionais. No Brasil, nada vai ser feito. O Procurador-Geral da República é mais poderoso do que o Congresso Nacional, do que a Força Brasileira, do que o povo brasileiro, essa é a verdade, do que o Supremo Tribunal. Agora, existe essa hipótese de uma discussão, tecnicamente, sem nenhum tipo de perseguição, tecnicamente, exatamente dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que é composto por ministro supremo. Aí eu pergunto para você, é hora de nós levarmos essa questão sem ser só com notas explicativas. Eu diria, notas que deem respostas que são importantes, marcam a posição do tribunal, mas muito mais importante é uma ação efetiva. Você acha, então, que a gente deve concentrar o foco no TSE? Veja bem, nós não temos como, desculpa aqui só um segundinho, estou tentando ver se eu consigo. Tranquilo. Salvar aqui acho que agora. Nós não temos nenhuma condição de levar para o plenário do Supremo, porque depende do Procurador-Geral da República. Então, aí é um assunto que nós não conseguiremos avançar. Isso é uma discussão que eu tenho feito nos mais diversos grupos e tenho escrito sobre isso. Quer dizer, nós temos que ter uma proposta de mudança constitucional. Eu falei com o Renan, falei com vários procuradores, senadores ali da CPI, falei com o Randolfo, mandei também para o Omar. A CPI, ela não serve só para investigar, ela tem também propostas de mudanças, tanto na legislação como na Constituição. Uma das mudanças que tem que ser feita são duas fundamentais. Uma é propor uma mudança para que, se o Procurador-Geral da República receber o relatório da CPI, você imagina, e simplesmente sentar em cima, esse relatório tem que ser submetido a pelo menos 6 subprocuradores para tomar uma decisão. Não é possível que um Procurador-Geral da República possa mais do que o Congresso Nacional. A outra é que o Lira, essa questão não é uma questão de amizade, é uma questão institucional. Eu respeito muito o Lira, eu gosto muito dele, mas o presidente da Câmara, recebendo o relatório, tem que apresentar esse relatório ao plenário. Porque o Brasil está um país à deriva. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Você imagina o seguinte, uma CPI paralisa o país. Talvez seja a CPI mais importante, eles dizem isso com razão, com uma série de excessos. Eu tenho criticado os excessos, eu sou um admirador e um apoiador nacional da CPI, mas eu sou advogado, já advoguei na CPI, inclusive por alguns senadores que estão ali. Então, de repente, você tem um relatório da CPI. Primeiro, não deveriam ter feito nenhum tipo de paralisação, deveria continuar. Até escrevi ontem. Você fala o recesso, né? Hoje. O recesso. Fala o seguinte, só se fosse como no basquete, um time out, assim. Não, então assim, vamos fazer um recesso agora, mas nesse período ninguém morre, tá bom? Tá proibido morrer de Covid. Se eles tivessem esse poder, estava bom. Nós estamos tratando de vidas. Nós estamos num momento gravíssimo, né? Quer dizer, você tem um presidente da República que é absolutamente cultor da morte, você tem um presidente da São Palmares que é contra os negros. Mas não é só que ele é contra os negros, não é uma coisa comum, assim. Cara fraco intelectualmente e tal, ele queria queimar 5.300 livros. Acho até que voltou atrás, pelo que eu li. Teve que voltar. Da pressão que teve, negativa.
Gente, ele pegou o livro do Foucault para dizer que era pornografia, uma coisa assim, surreal, né? Surreal. É inacreditável, né? Seria cômico se não fosse trágico. Cacai, você falou do Procurador-Geral da República com ceticismo, né, sobre ele tomar alguma atitude contra o Bolsonaro. Você sabe que ele foi agora reconduzido e o Conrado Ubner Mendes publicou um artigo faz um tempinho chamando ele de poste e foi processado pelo Procurador-Geral da República, né? Esse mesmo procurador que você disse que não vai tomar nenhuma atitude contra o Bolsonaro. E agora o Conrado foi alvo de um processo do ministro Cássio Nunes Marques. Como é que você vê essa história de o bolsonarismo ficar perseguindo jornalistas e pessoas que opinam, né? Delito de opinião não é permitido na Constituição, não é isso? Eu vejo de uma forma, eu diria, e democrática. Primeiro que eu não diria o bolsonarismo. Eu não posso chamar o ministro Cássio Marcos de bolsonarista. É um ministro que foi escolhido pelo Bolsonaro, mas vamos ver a história dele. A pessoa, quando bota a beca nos ombros, Sinara, e a gente sabe disso, pelo Lula, o Fux foi escolhido, eu posso dizer vários outros nomes, porque eu sou advogado ali na corte, vou permitir não dizer. Mas, se você for ver nas condenações que nós tivemos no Mensalão, e também da tal Lava Jato que nós conseguimos destruir, os ministros escolhidos pela esquerda, por Lula e Dilma, foram os mais punitivos. Então, eu não chamaria o Cássio de bolsonarista. Eu acho que quando a pessoa coloca essas tem uma responsabilidade do Supremo, e tenho 40 anos que advogo naquela casa, que me impressiona. Depois é o seguinte, eu, para ser sincero, acho que a liberdade de expressão, como todo direito, tem limites, mas é óbvio que não mereciam nenhum dos dois de tentativa de processar. Foi um excesso do Procurador-Geral da República e foi um excesso do Cássio. Eu jamais concordaria numa crítica a um ministro supremo, como o Conrado fez, chamar o ministro supremo de chiqueiro. É uma expressão que chamar de quê? Eu não ouvi. A discussão. A discussão que fez o Cássio representar contra, até onde eu vi, né? Até contra o Conrado, foi porque o chamou de chicaneiro, se tomado atitude tal chicaneiro. ou qual para favorecer. Uma expressão muito pejorativa para a advocacia e para o Poder Judiciário. Não merecia nunca uma tentativa de processo, nunca. Aí a liberdade de expressão deve prevalecer. Advogado e que estou enfrentando no dia a dia esses casos, eu costumo agir de forma respeitosa em relação aos ministros. Talvez mais ácido do que as expressões vulgares que dizem incriminação, Sinara. Eu, da tribuna do Supremo, quando defendi a presunção de inocência, eu disse da tribuna, olhando para os 11 ministros, que o Supremo podia muito, mas não podia tudo, porque nenhum poder pode tudo, porque não tem poder absoluto. É uma atrevida mais respeitosa de enfrentar o poder constituído. Então, eu acho que quando você começa a adjetivar escrevendo, o Conrado tem todo o direito de fazer isso, que é um intelectual de primeira linha, todo cidadão tem. Tá? Acho que eu vi hoje uma manifestação a favor dele, e ele tem todo o meu apoio, absolutamente todo o meu apoio. Eu só não acho que nós podemos fazer desse tipo de embate um embate que isole, especialmente. Eu conheço um pouco como funciona o Supremo Tribunal, os ministros. Eu estou lá há muitos anos advogando. A democracia não ganha com esses enfrentamentos que não sejam, no meu limites, da crítica
do processo, da crítica dos fatos específicos. Entendi. Imagina se eu subo na tribuna do Supremo e viro para o ministro e falo assim: o senhor é um chicaneiro. Eu saio preso. Agora, ele tem o direito de dizer isso? Todo. E tem o meu apoio. Pleno apoio. Entendi. Olha, infelizmente, gente, estão dizendo aqui... Ouve isso aqui, Cacai, que a Cinemateca de São Paulo está pegando fogo. A Gisela Nogueira está dizendo aqui que a Cinemateca está pegando fogo. Você sabe que semana passada o Juca Ferreira esteve aqui e falou do descaso com a Cinemateca e ele advertiu aqui no jornal que poderia acontecer uma coisa dessas a qualquer momento, né? Porque são coisas inflamáveis, né? Se elas não são bem cuidadas, elas podem pegar fogo. É uma destruição, né, Cacá? Meu Deus. O Brasil está caindo pelas tabelas. Tristeza, eu digo mais, né? Hein? Assim, eu tenho escrito sobre isso. Assim, o que mais me impressiona é que o óbvio que todo mundo está vendo, que é a guerra desse governo contra as mulheres, contra os direitos dos negros, quilombolas. Isso aí todo mundo vê, todo mundo diz. Mas ele está desestruturando aquilo que nós tínhamos estabelecido como um país democrático e razoavelmente civilizado. Está desestruturando na ciência, está desestruturando no SUS. O que esse povo fez com... Então, é muito triste. Assim. Acho que nós vamos ter uma dificuldade enorme de resgatar um Brasil para que a gente possa colocar nos trilhos, né? Nós colocar com alguma esperança para os meus filhos, para o Brasil como um todo. Cacai, olha só, gente, eu já encontrei o Cacai 2 vezes nas manifestações. É engraçado, porque eu reconheci ele, estava de máscara, mas eu vi que era ele. E, Cacai, você acha que fora do povo nas ruas tem chance da gente tirar o Bolsonaro? Você sabe que eu, na primeira manifestação que foi feita, eu tive muita dúvida em ir. Até escrevi sobre isso, fiz 2 artigos, porque eu sou um crítico óbvio do negacionismo e também desse presidente fascista que prega a não necessidade do isolamento. Naquele momento, nós começávamos a vacinar e eu tenho uma admiração muito grande por algumas pessoas que entendem. Eu leio muito sobre isso e dizem que se o povo não estiver na rua, você não tem a chance de impeachment. Então, naquele momento, eu achei que era importante ir para a SUS. Até fiz uma campanha, muito feliz com o resultado dela, Sinara, dizendo da necessidade de resgatar as ruas em todas as vezes que fui. E foi legal, porque depois um menino que faz aquela bandeira grande disse que se inspirou um pouco no meu artigo e fez uma bandeira de 200 metros de verde e amarelo. E o meu querido amigo Freixo disse que foi de verde também por isso. O Orlando Silva foi na manifestação com a bandeira do Brasil, porque nós temos que resgatar nossas cores. Uhum. Eu acho que esses filhos da mãe, expressão dos bolsonaristas, eles dominaram o país, tiraram nossa alegria, tiraram pessoas queridas, tirar até mesmo os nossos símbolos. Embora possa parecer cafona e brega, eu comecei a curtir de novo o verde, amarelo e tal. Então, eu quis ir para as ruas e fui para as ruas e acho importante que o Brasil esteja nas ruas, para mostrar toda a força possível de que não tem espaço, não pode ter espaço para essa direita ultra-radical. É um nazifascismo. Agora, tudo que nós falávamos, eu acho que ficou muito claro, muito impressionante ver essa relação deles com aquela mulher que mesmo na Alemanha, ela é deixada de lado, que é o símbolo do nazismo alemão. Ou seja, o Brasil não pode merecer isso. Eu acho que todos os afastamentos devidos, quem estiver vacinado, tem que ir para as ruas, que nós temos que dominar a cena política. A cena política,
Olha, eu já advoguei para 4 ex-presidentes da República, para mais de 80 governadores, para vários senadores, e a política com demonstrações de apoio ou de repúdio. Então, esse é um pouco o jogo que nós temos que fazer. O Brasil não aguenta mais, Sinara. Nós não aguentamos mais. Olha, a Ana Paula está perguntando para você se alguns excessos contra os direitos individuais dos depoentes na CPI, no futuro, podem deslegitimar todo o trabalho feito por conta das ofensas às garantias constitucionais. O que é que você acha? Oi, Ana Paula, sobre isso, e tenho falado muito com os senadores sobre isso, que são, na grande maioria, meus amigos e pessoas com quem eu tenho relação. Nada justifica o afastamento das garantias individuais. O Omar, que é um homem que eu respeito, quem já fui advogado, ele fez um discurso muito bonito, dizendo que nessa CPI tratava de 500 mil mortes, então eu concordo com ele. Porém, nada pode justificar o afastamento das garantias individuais. Se nós permitirmos isso, nós que outras garantias sejam afastadas com discursos diferentes. O nosso, às vezes, contrário ao nosso. Eu não acho que vai permitir que haja mácula a ponto de eu diria, anular as ações. Porém, tenho escrito, você pode fazer exatamente a mesma investigação. Querer que o cidadão vá lá para falar, para entregar, é pueril. Acontece que a CPI é um momento de maior importância de um poder, porque é um poder legislativo que tem poderes, segundo a Constituição, inerentes ao poder judiciário. Então, o senador se sente um semideus, ele gosta de imprensa, ele quer aparecer. Essa é a verdade. A força da imprensa, a espetacularização, Sinara. Tu leva uma pessoa para depor num processo específico, tá só nós dois ali, eu e ele, o juiz e o procurador, ele diz que vai ficar em silêncio e acabou o assunto. É assim que funciona. Tanto é que na lei de abuso de autoridade, que nós conseguimos aprovar, nós que eu digo, consta lá, aquele que continuar perguntando depois que a pessoa invocar o direito ao silêncio, comete crime de responsabilidade. Então, os senadores, quando começam a insistir, eles estão cometendo crime de responsabilidade. É claro que se um advogado levanta e fala, o advogado vai preso. Ali há um espetáculo. O show faz parte, né, Cacai? O show faz parte. Eu falo, né? O processo, quando é político e jurídico e se passa no Congresso Nacional, se passa frente às câmaras, tem que ter um cuidado, tem que ter uma experiência danada para poder aguentar tanta vaidade exposta. Agora, não podemos perder os limites, né? Quer dizer, eu escrevi um artigo sobre isso, obrigaram lá uma mulher a falar sob pena de prendê-la. Quem defende a pessoa, a defesa técnica, é que define o que deve ser o silêncio ou não. Nós não podemos admitir um retrocesso da jurisprudência. O ministro Fux, infelizmente, deu uma defesa contra a jurisprudência do Supremo. Porque nós julgamos que somos todos garantistas e progressistas. Acontece que a gente vai avançando nos direitos e garantias no momento que em tese interessa, né? Claro, todo mundo quer ver esclarecida essa questão da corrupção, da vacina e tal. Mas mais importante é manter exatamente nesses momentos mais os direitos e garantias. A investigação, Ana, que perguntou, ela tem vários meios que independem da confissão. Hoje você quebra sigilo, você faz busca e apreensão, você faz quebra de sigilo telefônico, financeiro, bancário, e você tem hipótese de fazer uma investigação que chegue a conclusão. Parece que a CPI está chegando. Eu tenho defendido veementemente a necessidade de um relatório parcial. Faça o relatório da responsabilidade criminal das vacinas, processe o Bolsonaro, o ministro e mais quem tem a responsabilidade,
e faça uma CPI. Nós não podemos deixar para novembro. Ora bolas. Quer dizer, então, que morre 1.500 pessoas por dia hoje e as pessoas falam, não, mas morriam 3.000. Achando bom, entendeu? Né? A pessoa achando Agora, bom. Agora, a Ana faz uma pergunta. Pois é, faz uma pergunta muito interessante. Eu não acho que vai anular, mas eu acho que pontos específicos podem ser anulados, sim. Podem ser questionados. Eu fui advogado de uma CPI. Claro, eu fui advogado da CBF, na CPI do futebol, da Nike. No meu ponto de vista, havia uma série de excessos. Nós fizemos um grupo de deputados para fazer o enfrentamento. Olha só. Conseguimos derrotar o relatório. O relatório não foi aprovado. Olha só. E depois da não aprovação, isso aí está nos anais, cada. Tá eu não sei se é no Poder 360 ou no IG. E depois, Sinara, que nós conseguimos não aprovar, o ministro, depois ministro Aldo Rebelo, ficou indignado, ele era o relator, ele mandou o relatório para a Procuradoria da Constituição. Eu fui ao Supremo, entrei com mandado de segurança, dizendo que o relatório não tinha sido aprovado, então era um nada jurídico, e ganhei um eliminado do ministro Jobim, dizendo que o relatório não podia ser aproveitado. Então, sempre existe o risco dos questionamentos. Agora, a vida dá, nega e tira. Hoje você critica o advogado que está defendendo uma pessoa. Nós somos contra, mas são os direitos e garantias individuais que servem para todos. A democracia só existe quando os direitos que nós defendemos. Opa, cortou o final da sua frase. A democracia existe quando... A democracia, para mim, só é os direitos e garantias que nós defendemos para os nossos, serve também para os nossos inimigos e adversários. É isso aí. Cacai, antes da gente terminar aqui, você falou para mim que não acompanhou o caso da prisão do Galo, mas eu queria te perguntar, em tese, depredação de patrimônio rende prisão imediata, como nesse caso? Não é um excesso, não? Claro que não. Claro que não. O que eu falei com você, eu vi, por incrível que pareça, eu estou em Nova York, mas passei 2 dias dentro do hotel participando de 2 julgamentos importantes, e óbvio que eu vi a prisão dele, o patrimônio, é óbvio que não cabe prisão. Eu não sei qual foi a imputação que fizeram, se tinha uma associação criminosa disso. Não gosto muito, como eu sou advogado, de falar... É multa, né, Cacai? Não é multa que dá? Se ele ainda está preso ou se já foi libertado, parece que me disse alguém num dos grupos que eu faço parte que já teria sido libertado. Se a imputação é depredação, a prisão é absolutamente absurda e não cabe. Tem uma pergunta engraçada aqui que o Simão Simonal pediu para eu fazer para você. Sinara, pergunte ao Cacai sobre a situação do Galo, porque eu entendo que é crime o que ele cometeu. Porém, se o Cacai disser que não é, na próxima manifestação irei atentar contra alguma estátua também. Todo mundo doido. Eu não conheço. Eu quero conhecer. Eu tive tempo, eu estou há 2 dias cuidando de um processo aqui que eu sustentei. O mundo hoje é muito interessante, Sinara. Eu estava em New Orleans, fiz ostentação de um caso rumoroso, grande, que foi o caso que seja aquela série da Netflix, Bandidos na TV. No caso, o deputado estava condenado a 15 anos, consegui ganhar e absolver o deputado, mas também fiquei 48 horas trabalhando. Voltei aqui e estou num julgamento grande em Nova York também, infelizmente, sem poder sair. Então, eu acabei acompanhando perto o caso do Galo. Eu vi apenas que foi por causa da famosa queima da Borba Gato. É absurdo. Não é um processo que está querendo queimar. Eu até tenho uma discussão a ser pensada sobre isso, sabe? Porque nós temos que ver que o pau que bate em Chico bate em Francisco. Hoje nós temos um governo fascista no Brasil. Nós vamos querer que esse governo passe a
a tirar todas as nossas referências que estão postas na brasileira, tirar o nome de rua, tirar as estátuas, as esculturas que sejam interessantes, simples. É uma discussão que merece uma reflexão, né? Eu me lembro das pessoas na rua comemorando, derrubaram a estátua do Lenin logo depois da perestroika e tal. Então, essa é uma discussão um pouco mais ampla, né? Mas acontece que a gente não tem, Cacai, muitas estátuas de indígenas, a gente não tem muitas estátuas de negros. O que a gente tem são estátuas de escravistas, de bandeirantes, né? Não existe essa. O outro lado é muito pequeno para ser derrubado. Nós tivemos 12 anos de governo de esquerda no Brasil. Nós tivemos 12 anos de governo Lula e Dilma. Por que não foram feitas as homenagens? No governo Dilma, mas no governo Lula e Dilma foram aprovadas as leis mais punitivas que nós enfrentamos. Quer dizer, se a direita elogia os seus ídolos, por que nós não fazemos? Querer que num governo fascista, neofascista, como o Bolsonaro, a gente tenha exaltação daquilo que nós respeitamos, nós não podemos ter. Nós podemos cobrar o respeito. Por isso, eu acho que essa discussão, sabe, Sinara? Eu sei que certamente não cabe prisão, isso é uma outra história. Mas você tem razão, nós não temos as homenagens aos nossos heróis. Por que nós não fizemos? Durante excesso de republicanismo. Excesso de republicanismo. Porque se a gente fizesse uma estátua de Paulo Freire de 12 metros de altura, como é o Borba Gato, ia ser uma gritaria. Ia ser uma gritaria. Nós temos que enfrentar a gritaria. É necessário que nós resgatemos a memória daqueles que nós respeitamos. Eu acho absolutamente necessário. Eu acho que é um absurdo não ter essas homenagens específicas. Esse é o meu ponto de vista. Agora, em Nova York, você anda aqui, claro que tem imagens que eles detestam hoje. Eu estava correndo hoje pela manhã no Central Park, está lá uma imagem que é uma escultura que a Venezuela doou para Nova York, do Simão Bolívar. Evidentemente que hoje os Estados Unidos devem detestar essa homenagem, mas está lá. Eu passei do lado dela ao correr. Então, assim, eu penso que o Brasil, às vezes, é ingrato com a memória daqueles que nós respeitamos. Ótimo. Cacai, muito obrigada pela sua presença aqui. Aproveite Nova York pela gente. Você viu que você está no verão aí, aqui está até nevando, né? Aqui está até nevando no Brasil. Eu vi, eles estão mudando tanto com o clima mundial que eu estou vendo nevar no Brasil. Uma alegria enorme estar falando com você e com as pessoas que estão nos acompanhando. Um beijo grande. Igualmente, querido. Beijão, tchau, obrigada.